Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo me dê as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, que você venha compreendê-las de forma tal que a sua vida venha mudar completamente, se transformar em uma nova criatura, porque é isso que a palavra de Deus faz. Você sabe que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é essencialmente vida. Onde ela cai, ela gera vidas novas, como o brotinho de uma semente. Tá bom? É isso que eu peço que o Espírito Santo venha fazer neste momento na sua vida. Olha só, nós falamos ontem aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios, que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que se agrega ao Senhor, né? Em espanhol tem uma palavra forte que diz assim, o que se aferra, o que aferra-se ao Senhor, quer dizer, o que se liga com o Senhor, que se casa com o Senhor, que se entrega ao Senhor, que se cola com o Senhor, o que se combina com o Senhor, o que se ata com o Senhor, é um só, um mesmo Espírito. É o casamento. É o casamento. Olha só. Nós temos aqui no texto sagrado que Deus, você vai entender a química do que significa se ajuntar com o Senhor ou o que significa se ajuntar com uma meretriz ou com qualquer outra pessoa que não seja no sagrado matrimônio. Fora do casamento, fora do sagrado matrimônio, o matrimônio sagrado, quer dizer, oficial, então você sabe que passa a ser algo impuro. É algo impuro, porque o casamento é sagradíssimo, é a instituição mais sagrada na face da terra. Você sabia disso? Então, o que se ajunta com o Senhor se torna o mesmo espírito com ele, que é o que Deus faz através, ou fez, com a instituição do casamento. Ele fez o homem e do homem fez a mulher para que um fosse do outro, para que um se ajuntasse com o outro e viesse a trazer, ou fazer uma humanidade de acordo com o que é justo, o que é perfeito, o que é santo, o que é sagrado, o que é limpo. E foi assim que Deus iniciou a humanidade. Então, Deus, amiga e amigo, fez, preste atenção, Deus fez o ser humano perfeito, perfeitíssimo, conforme a sua imagem e semelhança, quer dizer, perfeitos. O homem foi perfeito, Adão e Eva eram perfeitíssimos. Eles eram perfeitos no espírito, na alma e no corpo. E a perfeição deles era tal... Bacana, isso é demais. A perfeição deles era tal que até podiam caminhar juntos com Deus no jardim do Éden. Porque Deus é perfeito,
ele jamais iria caminhar com alguém imperfeito, não é verdade? Então, Deus, por conta da perfeição, porque o ser humano foi a obra-prima de Deus, a obra maior de Deus. Ele fez os céus, a terra, tudo perfeito. Mas o ser humano foi a obra-prima dele. Ele colocou ali nesse ser humano a sua imagem e semelhança. Ele não colocou a imagem dele nos céus, ele não colocou a imagem dele na terra, nos mares, embora você veja com uma beleza indescritível, mas ele colocou a imagem e semelhança dele no homem, no ser humano, Adão e Eva. Então podiam andar juntos, de fato, que Deus descia, saía do trono dele lá nos céus e vinha andar, caminhar, passear junto com Adão e Eva no jardim. Como eram perfeitos Adão e Eva, não é? Pois bem, Deus fez ou projetou o que era perfeito para você, para mim, para todos nós. Pensa comigo. Se, presta atenção, se Adão e Eva não tivessem desobedecido à voz de Deus, não tivessem se rebelado contra a palavra de Deus, então Adão e Eva iriam gerar filhos perfeitos. Olha só que maravilha! Adão e Eva iriam gerar filhos perfeitos e toda a humanidade seria perfeita. Você já pensou nisso? Imagine agora. Imagine você. Não haveria a figura da morte. A morte não existiria. A mentira não existiria. O que há de errado nesse mundo não existiria. Então, a raça humana seria perfeita. Não haveria ninguém com defeito físico, ninguém ficaria velho, e muito menos careca. Já pensou? Não haveria a morte física, nem a morte espiritual. Não haveria a mentira, traição, divórcios, separação, doenças, enfermidades, pandemias, enfim, não haveria o mal na raça humana. O mal não estaria casado com a raça humana. Só o bem, só Deus. Talvez você diga, poxa, você está rindo de tanta desgraça que está... Não estou rindo da desgraça, estou rindo de como seria. Eu posso viajar no tempo, lá atrás, na minha imaginação, você também. Nós podemos viajar lá no princípio da criação. Imagine Deus passeando com Adão e Eva. Imagine. Pela viração do dia, Deus passeava no jardim do Éden. Você já imaginou, minha amiga e meu caro amigo, se não houvesse o pecado, até hoje Deus estaria passeando com a humanidade. Imagine todos os seres humanos. A gente nasceria perfeito, não é? A gente não teria necessidade de fazer nenhuma cirurgia plástica para melhorar o nariz, os lábios, para fazer implante de cabelo, não é? A gente não teria vaidades, não é? A gente não estaria envolvido com nada que é mal, que é nocivo, que é perverso.
Então todo mundo seria puro, todo mundo seria inocente, ninguém conheceria o mal, ninguém conheceria a morte, ninguém conheceria qualquer que seja mal na face da terra, tudo seria perfeito. O que seria, sabe o quê? O céu na terra. O céu na terra. O céu na terra seria o homem, o ser humano, aliado com Deus, casado com Deus, ajuntado com Deus. Agora você começa a entender aqui o sentido de que o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Dá licença, deixa eu beber um pouco d'água. Isso é muito grandioso. Porque quando Deus fez Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinham doença, não tinha feiura, não tinha defeito, não tinha verruga, não tinha defeito. Todos eram perfeitíssimos. Ninguém envelheceria, ninguém teria rugas, ninguém teria doenças, enfermidades, moléstias, problemas, aborrecimentos. Ninguém seria vítima de traição, de mentira, de engano. Ninguém estaria na pornografia, ninguém estaria mergulhado em depressão, ansiedade, nervosismo, mentiras. Ninguém estaria envolvido com qualquer coisa que afetasse a perfeição de Deus em nós. Mas uma palavra do diabo fez com que Eva se deixasse levar, se corrompesse, e ela passou a corrupção dela, o mal, para o seu marido, Adão. E os dois começaram no pecado. Diz o texto sagrado, olha só, minha amiga e meu caro amigo, presta muita atenção. Diz que e ouviram a voz do Senhor Deus, quer dizer, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus. Mas onde eles estavam? Eles estavam escondidos. Mas eles ouviram a voz do Senhor Deus que falava: ei, Adão, onde é que está você, Eva? Deus passeava pelo jardim, pela viração do dia, buscando, cadê Adão e Eva? Ele sabia de todas as coisas, sabia que eles estavam escondidos, que estavam que haviam pecados, mas Deus mesmo assim foi. Então, onde estava Adão e Eva? Eles estavam escondidos, está aqui escrito, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Que é o que acontece hoje. A humanidade tenta se esconder de Deus, tenta finge que Deus não existe. Que Deus é balela. E se esconde, ou tentam esconder os seus pecados, suas mentiras, seus enganos, suas traições, suas corrupções, suas imoralidades. Tentam esconder com fantasias, com as fantasias que o mundo oferece. Quer dizer, o mundo do mal, o mundo do diabo. Antes, não havia mal, a figura do mal não existia, só do bem. Então, Adão e Eva podiam andar com Deus, conversar com Deus, dialogar com Ele. Imagine Caim e Abel, se nascessem naquela altura, cheios de perfeição. Não haveria assassinato, não havia morte.
Como que um poderia matar o outro? Não havia morte, não havia inveja. Todos eram ofertas puríssimas para Deus. Seriam ofertas limpas, puríssimas, que santificaria o nome do Senhor Deus. Mas o pecado veio. E com o pecado, toda a raça humana foi contaminada. Diz o texto sagrado que, como por um homem entrou o pecado no mundo, um homem, está dizendo aqui, um homem era Adão e Eva. Eles são um só corpo. Eram um só corpo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Quer dizer, o diabo, Deus é o doador da vida, o diabo é o doador da morte. Então, o diabo foi passando para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, contaminou Adão e Eva, o pecado contaminou, porque o pecado é um espírito. Não sei se você sabia, mas o pecado é um espírito. O pecado fala, o pecado suscita desejos, o pecado sugere, o pecado faz ofertas aparentemente extraordinárias. O pecado é um espírito. Então, o pecado entrou em Adão e Eva e toda a raça humana já nasce no pecado. Então, qualquer que seja a criança, por mais inocente que seja, ela já carrega consigo o DNA de seus pais, que é o DNA do pecado. Então, todos pecaram. Não existe santo. Não existia pecador. Até o momento que Adão e Eva caíram em pecado, então toda a raça humana nasceu no pecado. Então, veja bem, Deus criou o corpo humano, Deus criou o ser humano para viver com ele por toda a eternidade. Ele, o ser humano, era a glória de Deus na terra. O ser humano, com corpo, era para santificar o nome de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, diz: não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Então, qualquer que seja o relacionamento sexual, existe o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal é sagrado, é santíssimo, é santo. Deus criou um para o outro. Deus criou a porca para o parafuso e vice-versa. Então, quando o sexo é conjugal, então isso aí é sagrado, Deus abençoa. Quando o sexo é extraconjugal, então se torna o quê? Se torna, como diz o texto, que é fornicação. Fornicar é a pessoa ter sexo aleatório, como se fossem animais, como se fosse animal. Animal não tem regra, não tem disciplina, não tem ordem, não tem justiça. Animal é irracional. Tem alma, mas não tem espírito. Mas o homem tem alma, tem espírito. O espírito é a inteligência que dá direção para a sua alma
a andar de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança por toda a eternidade. Não foi para morrer. Não foi para morrer. Mas, por causa do pecado, ele perdeu essa glória de ser puro, santo. E, obviamente, perdeu o direito de andar com Deus. Mas preste atenção, Deus ainda quer resolver esse problema do pecado. Ele já resolveu com Jesus, porque ele criou o homem para a glória dele. Ele criou o homem para a glória dele. O homem perdeu essa glória. Então, o que ele fez? Ele enviou o filho dele para dar a vida, a alma dele, para salvar a alma humana. Então, quem aceita Jesus como Senhor, quem se rende a Jesus, quem se submete ao Senhor Jesus, por isso que na Igreja Universal nós temos lá bem estampado no alto, Jesus Cristo é o Senhor. Então, quem se submete ao senhorio do Senhor Jesus se torna servo. E quando ele se torna servo, o Espírito do Senhor Jesus vem e faz morada nele. Então Deus fez o corpo para ser santificado através desse corpo. Esse corpo se corrompeu, então ele enviou o seu filho Jesus para dar a vida dele, para resgatar esse corpo. O corpo, eu quero dizer, espírito, alma e corpo. Mas quem se rende, quem se submete à palavra de Deus, quem continua ouvindo a palavra de Deus, como era antigamente que Adão e Eva ouviam a palavra de Deus e se mantinham perfeitos por algum tempo, se mantiveram perfeitos. Então, quem ouve a palavra de Deus, então, e obedece, claro, não é só ouvir, não é só saber, não é só ter conhecimento, mas obedece, segue, então esse é resgatado do inferno deste mundo, do pecado deste mundo. E aí, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem e faz morada nele, nessa criatura, através do Espírito Santo. Por isso que ele diz, o que se ajunta com o Senhor, quer dizer, o que se casa com o Senhor, é um mesmo Espírito. Um mesmo Espírito. Agora, como que uma pessoa pode se ajuntar com o Senhor estando imunda, impura? Não dá. Primeiro ela tem que ser purificada, primeiro ela tem que ser lavada, primeiro ela tem que ser santificada, primeiro ela tem que ser separada do mundo e viver em função, de acordo com a vontade de Deus. Então você que está perdida, escondendo-se de Deus, fugindo de Deus, Ele está chamando você. E só você pode decidir o seu destino. Porque Deus, deu a você autoridade, Ele deu a você poder para decidir o destino da sua alma. Só você pode dizer, eu quero, e eu vou pagar o preço. Eu vou virar as costas para o mundo e seguir a voz do meu Senhor. Quando você toma uma decisão determinada, quando você determina entregar a sua vida para Jesus, então o Espírito Santo vem e faz o resto. Ele lava você, ele purifica, para então fazer morada em você e você se tornar a morada do Altíssimo, o templo de Deus, o altar do Altíssimo. Então, amiga e amigo, só você pode decidir o seu destino. Porque
Adão e Eva pecaram, nós não podemos ficar colocando a culpa em Adão e Eva e ficar pensando, não, mas isso aí não é justo, não é certo. Eles pecaram e eu que estou pagando o pato? Não tem isso. Eles pecaram, mas os seus pais pecaram também. E depois que você nasceu, nós nascemos, nós pecamos. É ou não é? Quem é que pode dizer, eu nunca pequei? Não tem. Então, todos pecaram. Todos nasceram no pecado. É claro que quando a criança inocente morre, ela vai direto para Deus porque ela não teve a oportunidade de conhecer a verdade e se libertar. Ela não teve a oportunidade de decidir o que é certo para a vida dela. Então, ela, por conta dessa inocência, ela é salva. Então, criança que morre precocemente, ela já é salva. Não importa se os seus pais são da igreja ou religião, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a profissão de fé de seus pais, qualquer que seja o seu pecado, não importa. Enquanto a criança é inocente, pura, ela está salva. Mas depois que ela entra na idade da razão, que ela tem conhecimento do que é certo e é errado, aí já perde a inocência e aí elas têm que ser salvas, elas têm que entregar a vida para Jesus para serem salvas. Então, entendeu? Então, veja que o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, com Deus. Volta àquela condição anterior, antes do pecado, porque Deus faz morada naquela criatura. Agora, se a pessoa usa o seu corpo para se ajuntar com quem quer que seja, fora do sagrado matrimônio, de acordo com o que está escrito na Sagrada Escritura, porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá com a sua esposa, e os dois serão um só corpo. A mesma coisa, quando o ser humano deixa o pecado e se casa com o Senhor Jesus, isto é, se alia, faz aliança, pacto com o Senhor Jesus, então o Espírito Santo vem e cola ela com o seu filho Jesus. Ele passa a fazer morada dentro dela e ela se torna uma criatura de Deus. E aí, quando isso acontece, ela sabe. Não precisa ninguém dizer para ela, você é de Deus ou você não é. O diabo pode dizer, você é de Deus, você não é de Deus. O diabo pode falar o que quiser, as pessoas podem falar o que quiser, não importa. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo confirma dentro dela que ela é e acabou. Ela não tem a mínima dúvida, nenhuma dúvida, zero. Ela vive em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? A sua vida depende de você, depende da sua cabeça, do seu espírito. Deus nos deu o espírito para pensar, raciocinar, pesar, para que nós possamos, então, chegar à conclusão certa, escolher certo, de forma certa. Aí sim, quando escolhemos de acordo com a palavra dele, com o Espírito dele, então o Espírito Santo se une conosco, ou nós nos unimos com o Espírito e somos um só Espírito. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.